Diga comigo, sofre. Sofre. Comigo. Comigo. Como bom soldado, de Cristo, Jesus. Agora vamos ler a palavra. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo, louvado seja o nome do nosso Pai, 15. Mas nós vamos frisar bem, louvado seja Deus, o 18. Eu vou ler um versículo, você lê outro, assim sucessivamente. Elias no Monte Horebe, diz o título. Aí o 15 diz assim: E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho pelo deserto de Damasco, vem e unge Azael, o rei, sobre a Síria. Os irmãos, lê o 16. E há de que ser que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-la-á Eliseu. Agora eu vou ler o 18, depois os irmãos repetem. Em nome de Jesus, amém? Amém. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Agora você repete. Graças a Deus. Vamos pôr um título nessa mensagem? Diga assim para o seu amado irmão: você é um desses 7.000? Agora senta e aplauda a Deus com bastante alegria. Aplauda a Deus com bastante alegria. Aplauda a Deus com bastante alegria. Digno de honra, palmas alegres para Deus, palmas alegres para Jesus, porque Ele é digno de honra, de exaltação, aleluia. Quando o Senhor Deus nos concedeu o tema, sofra comigo as aflições, como bom soldado de Jesus, o nosso Deus estava declarando que tínhamos que trabalhar em conjunto e em comunhão. Sabe que quando o exército é unido, ele é mais fácil para ganhar a guerra. Paulo estava preso nessa época, o apóstolo Paulo. Paulo quer dizer, louvado seja o nome do nosso Pai pequeno, e ele estava preso. Mas mesmo na prisão, como ele mesmo disse, não importa onde eu esteja, o Evangelho me dá a garantia de que eu sou livre, porque verdadeiramente a minha fé não está em ninguém da terra, a minha fé está ligada no céu. Louvado seja o nome do Pai. Mas como homem também, Paulo tinha aflições de solidão, de angústia. Então ele escreveu uma carta do seu próprio punho e mandou verdadeiramente ao seu obreiro, que ficou lá em Jerusalém, chamado Timóteo. Louvado seja Deus. E ele disse, Timóteo quer dizer honra no seu hebraico, no seu original. E ele dizia na carta esse trecho que nos chama tanta atenção: olha, Timóteo, não desvie da doutrina do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Nem observe o passado, porque o passado já foi. Mas analise o futuro, lá sobre o manto da igreja, e eu te digo no dia de hoje, sofra comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Paulo não estava falando de uma aflição do que ele estava sofrendo por estar preso, mas ele estava dizendo da aflição que Timóteo viria a padecer no Evangelho, e que mesmo que ele sofresse pelo Evangelho, verdadeiramente Deus daria a garantia de que ele fosse um grande campeão, um grande homem de Deus. Você pode dizer graças a Deus por isso? Somente quem é soldado de Deus e guerreia pelas almas entende esse mistério. Louvado seja Deus. E o fato de Paulo ter sido preso em Roma, louvado seja Deus, não invalidou o poder de Deus na vida dele, muito menos deixou com que Paulo se preocupasse. Nem as grades impediram Paulo de declarar, determinar, profetizar e pedir para que Timóteo desse andamento ao Evangelho. Então ele disse: sofra comigo, Timóteo, louvado seja Deus, como um bom soldado, porque o homem que nos chamou para a guerra é aquele que nos dará a recompensa. Eu quero dizer nessa noite, quem te dá a recompensa não é o homem, não é a mulher, quem te dá a recompensa é Deus. Louvado seja o nome de Deus. É tempo de guerra para a minha vida e para a tua vida, mas se nós unirmos a nossa fé em Cristo, nós seremos vencedores, tal como o próprio Paulo disse: eu posso tudo, até mesmo vencer o meu inimigo, pela força do poder do alto. Louvado seja o nome de Deus, aleluia. E sabemos bem que o povo de Deus é um povo demolidor quando se tem a força do Espírito Santo, porque o povo de Deus não é um povo fraco nem raquítico, porque se Paulo disse eu posso tudo, eu posso vencer a guerra. Muito
não importa as circunstâncias ou a situação em que você está. Bom é que você guerreie para o nome de Deus ser glorificado na terra. Você pode dizer, eu creio, porque o Senhor é bom e é fiel. Aleluia! Diga para o seu irmão, Deus conta comigo, Deus conta com vocês aqui da tribuna. Aleluia! Mas quando eu volto lá atrás, a palavra de Deus genuína, vou dar uma voltadinha para trás para entender melhor esse mistério, viu? De ser soldado de Deus. Soldado não vai para a guerra de qualquer maneira, não. Soldado se prepara, ele dá uma passeada lá no livro de Efésios 6:10 e ele se reveste das armaduras do Pai, para o nome dele ser glorificado na terra. Soldado não vai fraco sem armamento novo, porque cada dia ele tem uma porção do Espírito. Você pode dizer, eu sou um desse? Mas eu quero dizer que o número 13, eu estava dizendo com Deus nessa manhã, conversando com Jesus Cristo, e dizendo, querendo saber o número 13, irmãos. Nos lembramos que o número 13 é conhecido como o número péssimo e o número do azar, não é assim? O número do azar, não é verdade? E se for sexta-feira 13, então, o povo não passa perto do gato, se ele for de cor escura. O povo não passa embaixo da escada, porque é o número 13. O povo verdadeiramente não sai de casa, porque é uma superstição sobre a vida do ser humano, que não crê no sobrenatural de Deus. E é engraçado que se você analisar no livro de Esther, louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, aqui no livro de Esther, louvado seja Deus, lá nos denota que Ramã, aquele endemoniado, o primeiro político da história da humanidade, biblicamente falando, ele fez um decreto, ele fez um edito, e ele fez o rei assinar. Não sei como aquele capeta conseguiu fazer a cabeça do rei, mas o rei entrou na dele, o rei Assuero, que era o esposo de Esther, o Ataxerxes, assim conhecido, e ele então disse que todo judeu teria que morrer. Louvado seja o nome do Pai. E o chefe dos judeus, o qual dirigia na doutrina e na lei do Senhor, louvado seja Deus, Mardoqueu ou Mordecai, como diz a Bíblia aí, teria que morrer enforcado. E é engraçado, irmãos, que quando Esther entrou no jejum e na oração, ela disse para Mardoqueu, ponha todo o povo para jejuar 3 dias e eu também irei jejuar. Então foi uma desavença tão grande para Ramã, que Ramã acabou caindo do cavalo. E no dia que verdadeiramente foi declarado que o inimigo do povo de Deus cairia por terra, e Ramã morreu enforcado, não foi Mardoqueu, entendemos que aquele dia era o dia 13, o dia 13 de Adar. Louvado seja o nome do nosso Pai. Então naquele momento Deus estava convertendo o número 13 de azar para o número de sorte e de muita alegria. Então declarou-se que o povo ouviu de alto e bom som e brado o rei Assuero dizendo que toda sorte de bênção recai sobre o povo de Deus, de hoje adiante até a vossa descendência, de geração em geração, para o nome de Deus ser glorificado na terra. Você entende isso? Dê glória para Deus, porque Ele está nesse lugar. Louvado seja o nome de Deus. E sabemos bem que Deus tem prazer de levantar o seu povo na terra. Mas Deus gosta de gente valente. Deus gosta de gente que não tem medo de cara feia nem do diabo. E nem da represária governamental que vem sobre toda a terra. Mas acima de tudo guerreia em favor do nome dele. E Elias foi um profeta que ficou muito conhecido, muito famoso. Nós lemos aqui o livro de 1 Reis. No livro dos reis foi na época em que Deus mudou verdadeiramente, os reis que comandavam toda a terra. E sabíamos bem que Elias, Deus lhe pôs uma missão árdua e difícil em favor do profeta Elias. E Elias verdadeiramente veio para enfrentar Acabe, o rei da época de Israel, e para olhar para ele e dizer, olha Acabe, você corrompeu, fez com que corrompesse os profetas. Então nessa hora eu estou chegando para acabar com a tua graça. Louvado seja o nome de Deus. É engraçado, irmãos, que o profeta ele era diferente. Alguém estava saindo pela cidade de Jerusalém e viu de longe alguém diferente e disse, peraí, aquele ali parece um profeta, a capa é de profeta, o jeito é de profeta, o andar é de profeta. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. Eu quero dizer que aquele que tem a marca do chamado de Deus, ele é diferente. E onde ele aparece verdadeiramente, ele é notado para o nome de Deus ser glorificado na terra. Louvado seja o nome do Pai. Porque Deus não faz verdadeiramente clone nem igual a ninguém. Mas ele faz com que o profeta seja diferente, porque ele é cheio da graça do Espírito. Diz a Bíblia que o profeta tinha a sua capa de profeta, A capa de unção, louvado seja Deus. Tinha um cinto cingido nos lombos.
simbolicamente dizia que ele era o profeta de Deus, porque ele estava coligado à bênção do céu ao Senhor, e ele viria por onde ele andasse, onde ele colocasse a planta do pé, o milagre teria que acontecer pela determinação do profeta. E alguém, quando observar aquilo, correu e falou a Acabe: louvado seja Deus, alguém está chegando aí, esse alguém é diferente, é uma pessoa diferente e ele é um profeta. Louvado seja Deus. Então Acabe mandou uma notificação a Elias, quando o homem se encontrou com Elias, e dele perguntar: escuta, o meu rei mandou lhe perguntar se você é o que veio desorganizar o desordeiro da terra de Israel. Aí então Elias disse para o seu rei lá, que eu estarei no Monte Carmelo, louvado seja Deus, a tal hora, e ele esteja lá comigo, e vamos ver quem vai vencer a guerra. Então Acabe verdadeiramente aceitou o desafio e subiu para o Monte Carmelo com mais de 400 deuses de Baal. E é incrível isso daí, que conforme Elias verdadeiramente disse: olha, a nossa guerra será espiritual, a nossa guerra não será uma guerra carnal, braçal, mas vamos entender então pelo mistério da fé. Você vai clamar o teu Deus e eu vou clamar o meu Deus. Olha só que coisa tremenda. Aleluia. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus que nós devemos de servir. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, Elias teve um zelo. Antes de começar a guerra e clamar, dar o grito de guerra para o Deus Todo-Poderoso, ele tratou de consertar o... Crente de altar consertado não vira. O altar tem que estar consertado. Louvado seja o nome do Pai. Ele foi lá, pegou as pedrinhas, consertou, analisou, e depois então pegou água, encheu, e ele disse: chama aí o seu Deus e manda que ele desça fogo aqui nessa água. E eles clamavam o Deus de lá, e clamavam o Deus de cá, e clamavam o outro Deus, e mudavam o nome do Deus, e botavam o outro Deus, que na cabeça deles parece que era o Deus mais forte deles. Elias começou a rir, a achar graça. Elias começou a dar risada e falou: grite mais alto, possa ser que talvez o seu Deus esteja viajando, ou quem sabe ele esteja dormindo. Louvado seja Deus. Esgotou-se o tempo então, e Elias disse: agora é o meu Deus, agora é minha vez. Agora é hora que a honra e a glória seja do Todo-Poderoso. Agora é a hora em que o meu Deus declarará, louvado seja o nome de Deus. Elias somente olhou para o céu e disse: ei Deus, se eu sou teu servo, faça cair fogo nessa água. Imediatamente o fogo lambeu a água, apagou a água, por causa dessa profecia. Então o povo não chamava mais Elias de Elias, mas ele então recebera o título de o profeta de fogo. Louvado seja o nome do Pai Celestial. Dê glória nessa noite, porque Deus está nesse lugar para nos dar vitória, e o nome dele venha ser glorificado na terra. Aleluia! O Deus de Elias está aqui, irmãos. E o fogo quer descer sobre as nossas vidas nessa noite, para sairmos cheios do poder e da graça do Espírito, porque ele é o Deus do impossível. Elias já venceu a guerra. Louvado seja Deus. Jezabel, a mulher prostituta, tinhosa, que andava cascavelando de lá para cá, de cá para lá, que corrompia os profetas, mulher belíssima, filha de rei, mas o espírito maléfico de prostituta. Então ela mandou um recado para Elias: fala para Elias vir aqui estar comigo, porque eu digo que amanhã eu pego ele e eu vou matá-lo. Irmãos, olha que coisa tremenda. Como profeta, Elias não tinha medo de nada, mas como homem ele tremeu na base diante de Jezabel. Ele disse: vou nada. Ele sumiu para os montes. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. Eu quero dizer nessa noite, não tem crente super-homem, mas crente que vigia e corre do mal. Diz a palavra de Deus: fuja da aparência do mal para que não te apanhe. Louvado seja o nome do Pai Celestial. E então entendemos que Elias conseguiu fugir da aparência do mal. Quando ele chegou no deserto, Elias ficara frustrado, Elias ficara triste, Elias ficara abatido, Elias ficara decepcionado com ele próprio. Então ele diz: olha, Senhor,
Senhor me dotou de poder, eu sou conhecido como um profeta de fogo, mas diante da mulher lá, prostituta, eu não consegui ficar cara a cara. Ele disse então, Senhor, é melhor tirar a minha vida, eu prefiro morrer do que continuar na batalha. Então, porque eu estou cansado, louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, que é lindo e é fiel na terra. Dê glória nessa noite. Oh, glorificado Rei da glória, aleluia. Santo é o Senhor. Olha o significado de Elias, né? O nome de Elias quer dizer Javé é Deus, ou seja, Deus é Deus. Santo é o Senhor. Olha só. Ele diz aqui, Elias, o Senhor lhe disse, vai pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem unge Azael, rei sobre a Síria. Deus observou bem e falou, mas você está cansado por quê, Elias? Senhor, olha, todos os profetas morreram, Jezabel matou. Primeiro ela corrompeu, primeiro ela enganou, depois ela matou. E eu estou cansado e não tem como mais prosseguir. Então Deus disse dessa maneira, mas você está cansado, então vai pelo caminho do deserto. Louvado seja o nome de Deus. E você vai ungir então Azael rei. Louvado seja o nome do nosso Pai. Eu quero dizer nessa noite que Deus é o que muda tudo nas nossas vidas. Deus é o que muda a situação para o nome dele ser glorificado. Então Elias pensou, olha Senhor, todos os profetas morreram, só eu fiquei. Irmãos, aí nós entendemos que Elias estava equivocado no negócio, lábrea sobre o manto, porque o nosso Deus nunca será pegado de surpresa adiante do inimigo, do adversário. O nosso Deus nunca verdadeiramente frustrará os seus sonhos de ser a obra dele concluída, para o nome dele ser glorificado na terra. Você pode dizer nessa noite, eu profetizo isso na minha vida, louvado é o nome de Jesus. Aplauda Deus nessa noite, aleluia. Eita, magnífico Deus, aleluia. E depois Deus continua também, unge a Jeú de Nissim, e ungirás rei de Israel, também Eliseu, filho de Asaf, de Abel, Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Deus disse, eu só preciso de um. Tem continuidade ao ensino, dá lá na escola de Torá os profetas, escola Torá, os profetas. Eu preciso de um que verdadeiramente leve avante e ensina. Porque os profetas que estão aprendendo, os filhos dos profetas, será a geração do futuro. Então você vai ungir Eliseu, louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, verdadeiramente para estar no seu lugar, louvado seja Deus, e para comandar a história de profeta. Mas ó Elias, se você pensa em desistir porque eu estou desprevenido, porque não tem nenhum profeta mais que faça o teu serviço, tu está enganado. Agora diga aqui comigo, repete aí comigo. E também eu fiz ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Diga para o seu irmão, Deus nunca é pego desprevenido. Diga para o seu irmão nessa noite, quem pensa que Deus vai ser pego desprevenido, está muito enganado. Eu quero dizer que esses 7.000 profetas, foi os profetas que Deus escondeu. Quando eles chegaram diante de Jezabel, que eles viram a batalha e a luta, Deus mesmo ordenou a eles, recoa e se esconda, porque no tempo correto, vocês irão se manifestar, para o meu nome ser glorificado na terra. Agora vamos entrar no mistério da palavra. Olha só, 7.000 profetas, entre homens e mulheres. Tinha profetisa no meio também, viu? Não tinha só profeta varão não, mas tinha varoa também, profetiza, que não se curvou aos caprichos, à idolatria maldita, e não obedeceu Jezabel, e muito menos Acabe, mas verdadeiramente conheceu qual era o poder do sobrenatural de Deus, e não desviara para a direita nem para a esquerda. Eles só estavam escondidos por ordem divina de Deus, para se levantar na hora certa, para o nome dele ser glorificado na terra. Louvado é o nome de Deus. Esses homens aqui, agora Deus me dá um mistério profundo. Nos lembremos lá, Deus manda eu lembrar os irmãos, a vara de Arão, livro de número 17. Quando o povo começou a se rebeliar com uma língua maligna, com murmuração, com crítica, achando que Moisés estava falhando, e que se Moisés verdadeiramente convidou ou escolheu
Mas uma vara, você pegue com o nome da tribo de Levi, e você põe o nome de Arão. Eu quero dizer que essa vara era um galho seco, e essa vara esteve deitada dentro do tabernáculo de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Era uma vara seca. Olha só, se nós analisarmos bem, no livro de João 15 diz lá: o meu pai é o lavrador, louvado seja o nome do nosso pai, e eu sou a árvore frondosa, mas vocês são as varas, louvado seja Deus. O nosso Deus analisa essa palavra como cristão que Ele chama para a sua obra e que tem o tempo determinado de ser levantado, de ser posicionado, de ser usado. Tanto se engrandece por causa de tanto dom e até amostra os talentos que tem. Mas Deus diz que poucos serão levantados para a grande guerra, para a grande batalha, para o grande Armagedon. Porque Deus diz que somente soldado de guerra valente e conhecedor das Escrituras verdadeiramente e que tem uma intimidade com Deus é que vai entender o mistério da guerra. Você pode dizer graças a Deus por isso? Louvado é o nome de Deus. O que esses 7.000 profetas estavam fazendo? Eles estavam entrando na intimidade com Deus. Crente que não tem intimidade com Deus, ele é raquítico, ele é fraco. Ele não conhece o momento de ir para a guerra, ele não conhece o momento de se prostrar, ele não sabe o momento de se esconder para estar numa intimidade com Deus. Mas nessa noite eu quero crer que Deus nos escolheu para aprender mais essa lição com Ele e entender que tudo está no controle dEle. O tempo está no controle de Deus, a chuva está no controle de Deus, o ar que respiramos está no controle de Deus. E se você acha que você não é nada, você não é ninguém, Deus diz que só se escondeu você por um momento, porque Ele está te preparando para a grande guerra e o nome dEle será glorificado na terra. Você pode dizer: eu creio nesse negócio? Levante a tua mão para cima e dê um brado de glória. Louvado seja o nome de Deus. As palmas exaltam Jesus. Eita, magnífico Deus. Ei, grande Deus. Eu vou frisar novamente. Também eu fiz. Ei, Deus disse para Elias: está cansado, né, Elias? Cansou. Cansou da luta, cansou da prova, cansou da obra, cansou de guerrear. Então, levanta Azael como rei. Levanta Eliseu. Ele vai ser um bom professor na escola Torá. Louvado seja Deus, eu darei a direção. Agora, você não me pegou desprevenido, nem o meu inimigo. Eu tenho 7.000. 7.000 profetas eu tenho guardado, reservado, estou preparando para a grande da batalha final. Louvado seja Deus. Irmãos, quando eu analiso isso aqui, eu vejo a grandiosidade de Deus. Quem pensa que engana Deus e quem pensa que pega Deus desprevenido, está muito enganado. Porque quando eu me prostrar, Deus já vai ter 7.000 na retaguarda, na direção para tomar a posição e fazer no meu lugar. E muitas vezes fazer melhor, para o nome dele ser glorificado na terra. Você pode dizer: eu creio, louvado seja o nome de Deus. Por isso que o título é: sofra comigo as aflições. Se alegrar com quem está feliz é muito bom. É muito bom. Você faz o aniversário, você faz seus convidados, põe a mesa do banquete e vai até quem você nem sabe quem é. Porque quem vai leva mais 3, 4, 5, até 10 atrás. Mas sofrer a aflição, quem é que quer gemer? Quem é que quer sofrer? E esses ficaram gemendo, irmão, sofrendo. Louvado seja o nome do Pai. Sabe onde eles estavam? Aos pés de Deus. Eles não se dobravam à vaidade, não se dobraram à vaidade excessiva, não se dobraram à prostituição, não se dobraram à cobiça carnal, não se dobraram à fornicação da carnalidade, não se dobraram à preguiça, não se dobraram ao desânimo, não se dobraram verdadeiramente por nada, mas eles estavam aos pés de Deus, numa intimidade maior, para que na hora correta eles fossem verdadeiramente se manifestar. Quem pode compreender esse mistério? Diz glória, diz glória, diz glória, diz glória. Eita, Deus grande e poderoso na terra. Deus, Ele é lindo, né, irmãos? Deus, Ele é lindo porque Ele é o nosso Deus poderoso e perfeito. Sabemos bem que esses 10.000, eles não estavam treinando no campo de batalha, eles estavam orando. Eles estavam gemendo.
Irmãos, eu quero dizer que esses 7.000 aqui, simbolicamente, representa eu e você. Somos o exército de Deus. Analise como era a tua obra quando você entrou na presença de Deus e analise como está agora. E esses aqui não se curvaram. O próprio Deus disse: olha, Elias, eu fiz ficar em Israel, ou seja, eu guardei em Israel 7.000. 7.000 não é pouca gente, é? Não é pouca gente. Não é pouca. 7.000 que não se dobraram a deuses de Baal. Irmão, para entender o mistério da guerra de um soldado valente, tem que ter renúncia. Se não tiver renúncia, não adianta, queridos. Tem que haver renúncia. Tem que renunciar o meu eu, o meu desejo, a minha carnalidade, a minha fome de alguma coisa que eu necessito da terra. E verdadeiramente se apegar ao céu. Como se preparar para a guerra dia a dia. Estando numa renúncia plena e verdadeira. Analisando o manual de Deus. E crendo que no sobrenatural Deus irá nos levantar para ser uma nação demolidora. Uma nação não que confronta com o próprio irmão em Cristo, mas a nação que derruba as obras satânicas do inferno, para o nome de Deus ser glorificado na terra. Diz graças a Deus nesta hora. Olha só, Elias, olha, esses profetas, eles não se dobraram a Baal, e nem beijou, e nem a toda a boca não beijou, ou seja, não houve traição entre eles, não houve falsidade entre eles, não houve murmurações de um para com o outro entre eles, porque o beijo é ósculo santo para o povo judeu. Louvado seja Deus, é o símbolo da amizade e do amor. Mas Judas transformou-se esse símbolo em traição maldita de escárnio. Louvado seja o nome de Deus. Entendemos bem, o Cristo nasceu e ele sumiu. Ninguém sabe de Jesus Cristo. Ele estava com uma vara de Arão guardado. Louvado seja Deus. Ele estava com uma vara de Arão guardado. Ele iria se manifestar na hora certa para combater as forças das trevas. Louvado seja o nome de Deus. E nessa noite Deus quer que eu e você venha compreender esse mistério. Deus só levanta para a guerra quem tem munição certa. Não adianta usar as armas erradas. Eu vejo pessoas que vai para o monte, ora, e sobe monte e desce monte, e sobe monte e desce monte. Recebe uma munição tremenda, recebe um armamento poderoso. Ele descarrega no mesmo soldado que está na guerra com ele. Ao invés de virar um míssil para as profundezas do inferno, ele vira um míssil para aquele que está na mesma guerra, que está do lado dele na retaguarda e que foi levantado para guerrear juntinho com ele. Você pode dizer: para trás de mim, demônio, o sangue de Jesus Cristo tem poder, porque Deus nessa noite nos levanta para essa grande obra, essa grande guerra. Então Deus disse aqui, olha, quem são esses 7.000? É aqueles que muitas vezes é anônimo. Não tem nem o nome deles aqui, irmãos. Quem faz grande obra não é só quem tem nome, não. Porque as boas notícias também correm para o anonimato. E de repente você pode estar na posição do anonimato. Mas se você faz parte dos 7.000, creia que você está designado para morar e brilhar no céu. E o nome de Deus é glorificado na terra. Louvado seja o nome de Deus, aleluia. Então Deus disse para Elias: se prepara que eu vou te arrebatar, Elias. Levanta Eliseu aí, levanta o rei Azael para cuidar aí desse país. E você saiba que 7.000 vão se levantar na terra. Porque estava guardado, irmãos, estava guardado. Sabe o que é estar guardado? É como algo precioso que está se preparando para o grande dia. Sabemos que os dias são maus. O mundo está pegando fogo. Mas temos a confiança e a convicção que estamos guerreando do lado certo. Porque estamos guerreando o poder do sobrenatural. Muitos dizem por aí: eu não sei o que estão buscando, não estou entendendo. Eu entendo, você também entende. Estamos caminhando para chegar no céu. E no nome de Jesus nós vamos chegar. Porque nem o capeta nem ninguém vai nos deter. E o nome dele será exaltado. Você pode dizer graças a Deus por isso? Louvado é o nome de Deus. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Esses 7.000 não era como Jonas. Ei, Jonas, vai lá para Ninive e prega lá. Jonas fugiu para Tarsis. Jonas
verdadeiramente era um soldado indisposto. Jonas era um soldado que não confiava no seu capitão. Jonas foi um soldado que não acreditou que ele ia vencer a guerra através do poder da palavra. Jonas não quis ir para Tarsis, ele não quis ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E nessa noite Deus diz para mim e para você: não saia da fiação, não saia da posição, porque Deus te chamou como guerreira, como guerreiro, para vencer a guerra nessa noite. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. E não importa o capeta, o inferno, não importa a ação que virá contra nós, seja de ordem governamental. Entenda nessa noite, quando Deus disse para Moisés: Moisés, põe essa vara no tabernáculo. A vara estava seca, mas entenda, ela estava dentro do tabernáculo de Deus. Você pode achar que você não é nada até o dia de hoje, mas você está dentro do tabernáculo de Deus, porque o milagre vai acontecer, o nome de Deus vai ser glorificado. Louvado é o nome de Deus. Na manhã seguinte Moisés foi lá, irmãos. A vara de Arão havia crescido folhas, havia crescido, louvado seja Deus, flores, e havia crescido, nascido fruto, amêndoa. E é engraçado que não era... Sabe por que era amêndoa? Deus podia pôr lá uma uva, né? Por outra fruta, porque a amêndoa não era nem tempo de amêndoa não era nem tempo de amêndoa. Irmãos, olha só, qualquer lavrador da terra sabe, quem já morou na terra sabe, quando você planta qualquer coisa, então a raiz vai se apegar à terra e vai se aprofundar. Agora se alegra nessa noite, porque esses 7.000 aqui, eles estavam se estruturando, e nós entendemos que a vara de Arão, a raízes veio direto do céu, porque verdadeiramente era do céu, esse projeto é do céu. Deus manda dizer que o soldado de guerra, ele entende que a guerra dele só será ganha quando Deus dá o brado. Eis que o noivo vem e a guerra cessou. Eu quero dizer nessa noite, a raízes que veio sobre a vara de Arão veio direto do céu. Você pode dizer que coisa tremenda é essa? Então entenda, esses aqui eles estavam se enraizando, os joelhos não se dobraram, irmãos. Olha que coisa tremenda, nem o Deus de Baal. Não se dobraram à idolatria, não se dobraram à cobiça, não se dobraram verdadeiramente ao interesse natural da terra. Mas eles estavam escondidos e clamando por Deus dia e noite. Eles estavam verdadeiramente aos pés de Deus, se preparando para o grande dia da guerra. Louvado seja o nome de Deus. E nessa noite Deus não quer que nós venhamos ficar prostrados, mas Deus quer que nós venhamos entender que não é por tanto tempo que você vai ficar aí no anonimato, não. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem pode entender esse mistério de glória? Ei, maravilhoso Deus! Eu quero dizer que uma coisa é certa: somente os espirituais verdadeiramente farão parte desse exército. O espiritual que não olha para a fraqueza do homem nem para a fraqueza da mulher. O espiritual que olha para Jesus Cristo e diz: eu quero segui-lo acima de qualquer coisa. Irmãos, olha só, eu analiso a vida de Simão, louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, e eu entendo qual medo Simão teve quando pegaram Cristo. Então ele disse: agora acabou a esperança, acabou tudo. Mas depois que Simão teve um encontro com Deus, ele entendera que ele era um soldado que não poderia se prostrar no caminho. Aleluia. Diga assim comigo: está cheio de crente prostrado. Diga comigo: está cheio. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas vem cá, quer ir para a guerra com Jesus Cristo? Quem quer ir para a guerra? Quem quer se alistar nesse exército? O exército de Deus é o exército mais poderoso da terra. E quando Deus diz do poder, porque o verdadeiro soldado, ele tem intimidade, ele tem amor e ele tem poder. Não poder de briga, porque tem uns por aí que é soldado do diabo. É aquele poder de briga: pisou no meu colo, pisou no meu colo. Esse não se enquadra nos anais. Não, ele tem poder de autoridade para repreender o mal, que assola sobre ele e ainda alcança os outros, para o nome de Deus ser glorificado. Esses aqui não agiram com falsidade, nem com mentira, nem com idolatria, nem com interesse. Eles estavam obedecendo a ordem. Deus disse que é para nós ficar aqui, nós vamos ficar aqui, até a ordem de Deus. Os irmãos estão entendendo o mistério?
Porque Jezabel, onde sabia que tinha um profeta escondido, ela ia lá e mandava matar. Mas o 7, a próprio Deus acobertou e cegou a fúria do diabo contra eles. Então ele disse: olha, Elias, vou lhe contar um segredo. Eu tenho 7.000 profetas guardados em Jerusalém. Jerusalém quer dizer o lugar da paz. E quando esses profetas se levantar, Elias, não vai ter mais para ninguém. A geração de Elias passou, irmãos. Elias não morreu, ele foi transladado para o céu. Então chegou a geração de Pedro, chegou a geração de Paulo, e a eficácia do poder da palavra permaneceu. Agora chegou nas nossas mãos o mandato do rei. Esse rei se chama Jesus de Nazaré, verdadeiramente foi o maior soldado que venceu a cruz. E agora ele diz para mim e para você: você quer fazer parte dos 7.000, é só declarar a Deus e parar de olhar para os lados e guerrear. E o nome de Deus é glorificado na terra. Louvado é o nome de Deus, aleluia. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Os irmãos sabem que Jezabel e Acabe, eles inventavam mentira, né? Porque Deus mandou uma seca pela boca do profeta Elias. Elias disse: ó, se eu sou homem de Deus, vai chover 3 anos. E não choveu 3 anos. 3 anos o povo pereceu na fome e na seca, porque não chovia, o céu virou bronze, a terra virou ferro. Não nascia e nem chovia nada. O que Jezabel e Acabe faziam? Puseram aquelas imagens do diabo lá, né? Aquelas imagens gigantes. E colocavam um cesto grande. E pela madrugada, os servos deles iam lá e jogavam pão naquele cesto. E depois eles convocavam o povo de Israel e diziam: olha, o nosso Deus é melhor do que o de vocês, porque o nosso Deus envia pão para nós. O nosso Deus envia pão. E alguns profetas se curvaram a isso. Porque viu o filho com fome, viu a filha com fome, viu a mulher murmurando, viu a mulher reclamando, viu alguém pedindo. Então vamos se curvar ao Deus de Acabe e de Jezabel, que esse Deus é melhor. Mas Deus declarou: eu tenho 7.000 que não se curvaram a mentira, louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, e não se curvaram a nenhum Deus de Baal. Sabe o que eu aprendo com isso? Passe o que passar, esteja no exército de Jesus Cristo. Ainda que você tenha que morrer por essa obra, esteja nesse exército de Jesus Cristo. Por quê? Porque é nesse exército que você vai dar o brado da vitória. Isso aqui foi uma surpresa e nem Elias sabia disso, porque Elias me falou: ai, Senhor, estou sozinho aqui, os seus profetas morreram tudo. E Deus disse: Elias, Elias, tu não tem intimidade comigo, tu não me conhece não? Acha que capeta vai pegar eu desprevenido, Elias? Ei, Elias, tu está cansado, né, Elias? Então eu quero dizer aqui, se tem algum Elias cansado, sai do caminho. Porque os 7.000 vão se levantar. E vai ser uma nação demolidora, que não tem medo de cara feia, não tem medo da língua grande, não tem medo de nada. Mas antes enfrenta o que for para ser enfrentado, para o nome de Deus ser glorificado na terra. Eita, isso aqui é tremendo. Dê palmas aí para Deus. Irmãos, olha, esses aqui, eles não se dobraram às novelas, não se dobraram às vaidades excessivas, não se dobraram à ilusão do diabo. Está cheio de gente aí dizendo que é cristão, que é cristão, que é cristão, e o olho está cheio de ebolia, todo cheio de ilusão. Cuidado com esse negócio. O soldado, ele tem que ter visão e tem que conhecer o caminho. Aleluia. E o soldado tem que ter visão e conhecer o caminho. Visão ampla, visão de águia. Sabe a hora de atacar e a hora de recuar. Sabe a hora de se prostrar. Sabe a hora de clamar. Mas também sabe a hora de ir para a guerra. Aleluia. Quem é que é um soldado como esse aqui? Vaidade excessiva. É tanta bobagem que o mundo nos oferece. É tanta bobagem, é tanta besteira, é tanta ilusão, que quando você vê, já passou um bom tempo e você não fez nada por amor ao exército de Jesus Cristo. Você não cumpriu nada em nenhum mandato. Esses aqui estavam se preparando. Eles estavam se preparando, porque quando não tinha mais nenhum soldado, porque Elias ia ser transladado, Eliseu tinha que cuidar dos profetas lá da escola Torá, porque eles não podiam ficar órfãos de mestre. Louvado seja Deus. Deus disse: então
quando Elias for transladado, quando Eliseu tomar posição na escola de profeta, então esses 7.000 se manifestarão. E o diabo vai ver que eu não fui pego desapercebido. Quem pode entender esse mistério? Quem entende Deus? Deus ninguém entende. O Isaías disse, quem pode entender Deus? Deus a gente não entende. Ei, Deus a gente só obedece. Se você está no anonimato, é porque você não avaliou o valor que você tem para Deus. Porque muitas vezes queremos ser o coitado, a coitadinha, que ninguém vê, ninguém olha. Deus está deixando você dessa maneira, porque Ele quer que você venha entender que na hora certa você terá que se manifestar. E a glória e o poder de Deus descerá sobre a tua vida, para o nome dEle ser glorificado na terra. Porque o próprio Deus disse, quando você estiver fraco, diga que você é forte, porque comigo você é forte. Ei, poderoso Deus, aleluia. Ah, dá palmas para Deus. Louvado seja o nome de Deus. Coisa tremenda, eu vou ter que ler aqui para nós encerrarmos. Partiu, pois, Eli dali e achou a Eliseu, filho de Asaf, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 10ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Louvado seja Deus. Coisa tremenda, irmãos. Elias obedeceu. Ele falou, eu estou cansado mesmo, eu quero desistir. E então Deus disse, vai para o campo, para o deserto, e lá você vai achar um lavrando boi. Eu quero dizer que Eliseu, ele não era, louvado seja Deus, formado para ser professor de nada, viu? Eliseu não era formado para nada. Louvado seja Deus. E quando Elias, então, chegou perto de Eliseu, ele estava lavrando a terra com uma junta de boi. Então Eliseu tirou a capa, ele tirou a capa e jogou nos ombros de Eliseu, falou, vem comigo. E Eliseu seguiu. Os irmãos estão entendendo o mistério? Quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer me convencer e quer te convencer que vale a pena continuar. Não olhe para nada. Alguém pode olhar para você e entender que você não sai do lugar. Ele está enganado. Porque na hora certa você vai se levantar e não vai ter mais para ninguém. E o nome de Deus será glorificado na terra. Porque para tudo Deus tem um tempo. De repente alguém pode olhar para você, como eu já ouvi. Não acontece para ele ou para ela, que não está na mesma fiação que você está. Quando o negócio se torna embaraçado e ninguém que eu não sei o que está buscando, para ela e para ela, que não conhece o Deus de Israel, o Deus que me escolheu, que te escolheu. Esse Deus grande e poderoso. Não vejo nada acontecer. Irmãos, quem verdadeiramente está cego não vê nada. Mas quem tem visão de águia vê que cada dia Deus traz uma novidade para nós. Eu tenho vivido isso cada dia no meu caminhar. Nessa noite Deus quer que você venha ser um soldado valente, de guerra. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. Irmãos, olha uma coisa que Deus aqui, eu estou querendo parar, o Espírito Santo está me tocando para me ler isso aqui, olha só. Isso aqui é para mim, é para você, tá? Esse negócio de soldado individualista vai ter que acabar. Para você ter sucesso, você vai ter que estar de mão dada com outro soldado. Por quê? Porque ninguém vence uma guerra sozinho. Ninguém pode vencer uma guerra sozinho. Já viu um soldado ir para uma guerra turbulenta, cheio de inimigos sozinho? Não! É nesse momento que o egoísmo cai. O meu eu cai. A arrogância cai. Porque eu sei, eu vou, eu faço, pode nada, irmãos. A palavra de Deus diz que se nós não estivermos de mão dadas um com o outro, ninguém vai vencer. Talvez seja por isso que você ainda não venceu a guerra. É o maldito individualismo, é o maldito egoísmo. Temos que estar de mão dada, é um protegendo o outro, é um ajudando o outro, é um fazendo pelo outro, e o nome de Deus é glorificado, e repartindo a porção do Espírito. Não adianta a mostração, não adianta a competição, nada disso adianta.
Tem que ter fidelidade, tem que ter intimidade, tem que ter amor, tem que ter concordância. Pessoal, um grupo de soldados, quando ele vai para a guerra, um ajuda o outro. E um fala, olha, eu vou por aqui, que eu vou atacar o inimigo ali, você me dá cobertura. E o outro fica na retaguarda para dar cobertura. Qualquer equipe que verdadeiramente está alinhado ou alistado no exército, com um soldado, independente do que for, um vai ter que ajudar o outro, um vai ter que dar cobertura para o companheiro. Senão se perde no caminho. Porque não sabemos de que lado que o inimigo venha nos atacar, irmãos. E o diabo está aí furioso e atacando tudo que é crente aí, fazendo desfalecer da fé e tombando. Ah, mas é o fulano, é a igreja, é o cicrano, não é nada, é eu mesma. Eu não tive intimidade com Deus, eu não busquei isso. Eu não tive comunhão, eu não dei a mão para a corporação que estava comigo. Os irmãos estão entendendo o mistério? A função do soldado é proteger, irmãos. A função de guerra de qualquer soldado é proteger. Proteger a nação, proteger a pátria, proteger o que Deus ordenar que ele tenha que proteger. Temos que entender esse mistério, viu? E nós estamos como soldado valente para proteger o Evangelho. O Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Como vamos vencer as batalhas e mostrar que o Brasil realmente é um país que Deus escolheu? Né? Mesmo sendo uma geração gentílica, Deus olhou para nós e nos escolheu, irmãos. É do Brasil que tem os maiores pregadores. É no Brasil que tem as varoas valorosas que não se curva. Vai para o hospital, vai para os lares, vai fazer visita, vai em tantos lugares. É no Brasil que Deus escolheu. Então nós temos que ver. Tem gente que sonha ir para outro, sonha, mas não sonha em ganhar uma alma para Jesus Cristo. Temos que entender esse mistério nessa noite. Se você é bênção no outro país, você tem que ser mais bênção onde você reside, onde você nasceu. Os irmãos sabiam disso? Ai, meu Deus, Jesus lindo e poderoso, olha só. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai e volta, e seguirei. E ele disse, e assim foi feito. Voltou, pois, ele atrás, ele tomou uma junta de boi, matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo. E comeram então, e se levantaram e seguiram Elias e o serviu. Os irmãos estão entendendo? O soldado, para ser soldado de guerra, para estar... Verdade, ó, nós sabemos bem que no Brasil nós vemos que tem a cavalaria, tem aqueles que andam nos carros, não é assim? Não é assim, é ou não é? É, já estamos encerrando. Não fique fadigado não, que já estamos encerrando. No mundo nós ia lá pro ralabucho, ninguém ficava fadigado. Né? E para Jesus tudo é cansativo. Então pode, a Bíblia diz, não tenha pressa de sair da presença do rei, porque ele está nesse lugar. Para cada equipe, para cada corporação de guerra, Deus tem uma obra. Deus tem uma obra e um mandato, tá? E você tem que saber qual é o seu chamado. Qual é a sua equipe. Para fazer bem, tem que saber qual é a sua equipe. E agir sem egoísmo. Sem egoísmo. Sabe o que está matando o povo? É o egoísmo. Nossa, o egoísmo cega qualquer um. Porque eu sei, eu vou, eu posso, eu sou o melhor. Se você não tiver de mão dada, você morre antes de chegar no lugar de guerra. Antes, porque um tem que proteger o outro. É por isso que vimos tantos mortos, prostrados e caídos. Os irmãos entendem esse mistério? Vamos dar um brado de guerra aí, vamos dizer para o diabo, comigo você não pode. Diga para o Satanás, ei capeta, comigo não pode não, sabe por quê? Eu estou de mão dada com a minha corporação. Aqui não, diabo, aqui não. Por isso Paulo dizia a Timóteo, sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Olha, eu estou preso aqui, mas o evangelho que está em mim não me faz eu me sentir preso. Eu sou livre. Paulo estava concluindo a obra dele. E ele estava dizendo para Timóteo dar continuidade na obra.
Esse negócio de não ter compromisso é o que está acabando com muitos. Hoje eu faço, passo uma semana, eu já não quero fazer. Faço uma semana, fico um mês sem fazer. Essa corporação precisa verdadeiramente que Deus aperte os anais dos parafusos bíblicos para que nós possamos ter um compromisso maior. Diga comigo: intimidade, amor, e poder. Poder é autoridade na palavra. Não é o poder que aguça, que mata, que envergonha, que dá vexame. É o poder que faz o diabo cair por terra. Essa é a nossa bússola, é a nossa arma de fé. Então temos que vencer toda e qualquer batalha por ela. Por isso, diga para o seu irmão: sofra comigo. Diga aí: sofra comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Soldado não mata soldado. Soldado ajuda soldado. Soldado não maltrata soldado. Soldado abençoa soldado. Soldado não é egoísta. Soldado dá cobertura para o outro soldado, porque ele tem amor. O que acontece com o amigo dele, ele sente na pele, ele sente na alma, ele sente na carne, porque ele também é um soldado. Se fizeram com o amigo dele, também vão fazer para ele. Porque que os crentes andam em tanta desavença? Porque há desunião, porque há egoísmo, enquanto que a igreja do Deus Todo-Poderoso é um todo, independente de placa, posição, destaque, título. Nessa noite Deus ordena a 7.000 ainda em reserva. E se eu não quero fazer e você não quer fazer, Deus levanta outro que faça. Mas nessa noite eu quero crer que os soldados de guerra estão aqui para mostrar para o capeta que nós somos vencedores. Porque quem ordena a bênção é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus. Aplauda Jesus nessa noite. Aleluia. Deus é lindo, não é, irmãos? Hoje é o último dia desse congresso poderoso. 13 anos. 13 anos de muita sorte e de bênção. E não de azar. Quem inventou que o 13 é o azar é o capeta que inventou. Jesus fez o povo de Esther ganhar. E Jesus foi declarado que toda sorte de bênção desceria sobre o povo de Israel. E essa sorte de bênção desce para mim, desce para você. Então nessa noite você que está estacionado da guerra, da batalha, então é noite de você se posicionar, despertar, parar de olhar para o irmão do lado, para o irmão do outro, dar a mão e prosseguir, porque esse exército precisa ganhar. Ainda não ganhamos, por quê? Há um galardão preparado para nós. A palavra de Deus diz no livro do Apocalipse: ao que vencer, eu darei a coroa da vida e o galardão, e ainda convidarei para sentar na mesa comigo e ceará com o meu Pai. Então nessa noite Deus quer que eu e você venhamos ainda guerrear, porque enquanto estamos nessa terra, temos que guerrear em favor do Evangelho de Deus. E guerrear sem atrapalhar o irmão. Temos que guerrear para honrar o irmão e não atrapalhar. Que quem atrapalha é o diabo. Nós honramos e o nome dele é glorificado. Amém? As palmas glorificam o nosso Jesus. Palmas bem alegres, bem alegres, bem alegres, bem alegres, bem alegres, bem alegres, bem alegres para Deus. Aleluia! Abraço brilhante. Vamos fazer uma oração enquanto o Rafael se prepare para louvar. Quero que o Rafael saia nessa filmagem. Enquanto o Rafael se prepara para louvar, as irmãs vão levar, mas antes vamos orar. Vamos fazer uma oração. Quero que você levante aí. Você vai falar com você mesmo aí, tá? Aqui tem muito soldado prostrado, parado, caído, desanimado, murmurador, criticador, fofoqueiro, mentiroso. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de libertação. Louvado seja o nome do Pai. Vamos dar a mão para esse exército. Não importa a tua posição. Deus usa o que está na tribuna como cabeça. Deus usa o que está no anonimato também. Esses 7.000 estavam no anonimato. Deus não falou: olha, eu tenho 7.000, eu vou dizer o nome deles para vocês. Não! Estava no anonimato, amém? Então o Rafael vai louvar, viu, Rafa? Vamos orar então, olha aí. Fale com Deus na sua vida aí. Senhor, faça assim comigo. Senhor, eu quero ser um soldado diferente. Quero ser um soldado que ama. Soldado que tem intimidade contigo. Soldado que tem poder da palavra. E que não foge à luta.
Vamos orar, ora aí, ora por você aí. Soberano Deus e Altíssimo Pai. Eu deposito nas tuas mãos, Senhor querido, a vida do teu povo, da tua igreja, essa tribuna magnífica. Esse povo maravilhoso que é chamado pelo teu nome. Terra, xeremeneis, oricanto de comanaias praçui. Deus grande e poderoso Rei. Alcança os soldados da terra, meu Pai, que se chamam pelo teu nome, Jesus. Alcança, Senhor, o soldado. Alcança, papai querido, as guerreiras nessa noite. Alcança a criança, o adolescente, o jovem, o idoso. Alcança o que está no anonimato. Alcança o que está em evidência, Pai, que já é conhecido pelo nome. Jesus Cristo, que nós possamos ser um só povo, um só soldado. Teu nome tem que ser glorificado na tua vida, Pai. Eu profetizo vitória, renovação, fé, graça, ânimo, honra, pelo poder do teu nome, Jesus. Eu creio no sobrenatural, no nome